Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 13, a partir do verso de número 11. Diz assim o texto: Vi ainda emergir da terra outra besta com 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e ela se expressava como o dragão. Também exercia a mesma autoridade da primeira besta, em nome dela, e obrigava a terra e seus habitantes a adorarem a primeira besta cujo ferimento mortal tinha sido curado. Ela realizava grandes sinais à vista da humanidade, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. E por intermédio dos sinais que lhe fora permitido realizar em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que edificassem uma imagem em honra à besta, que fora ferida de morte pela espada. Contudo, sobrevivera. Além disso, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse a capacidade de falar e fizesse com que todos os que não lhe prestassem adoração fossem mortos. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa, a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse a tal marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é preciso decifrar. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, pois o número representa o nome de um ser humano. Seu número é 666. Nós, na semana passada, pregamos a primeira parte dessa mensagem intitulada O Apocalipse é logo ali. E a gente ponderou um pouco sobre aquele relógio que é apenas uma criação de um desenho chamado relógio do Apocalipse, que reflete a preocupação de lideranças mundiais, de economistas, de políticos, sobre a proximidade de alguma catástrofe, algum conflito, algum evento que precipite o fim da humanidade. E na ocasião a gente ficou aqui ponderando como é que essas pessoas têm uma preocupação com esses eventos e a igreja não se preocupa com isso. Como o mundo secular está atento a movimentos que podem desembocar num conflito que termine a saga da existência humana sobre a terra, e a igreja não está preocupada com isso. E partimos para analisar esse capítulo de Apocalipse 13 de uma perspectiva olhando sempre para os contornos da história, sem o qual é impossível você fazer uma leitura, e nós ponderamos que esse é um texto onde existem vários tipos de linguagem, que não existe uma sequencialidade na escrita de João, que nós temos que lidar com arquetipias, com alegorias, por vezes com linguagem mítica, com conteúdos do Evangelho, com narrativas históricas. Falamos que o livro do Apocalipse tem conexões com o Velho Testamento, sobretudo com aqueles livros de linguagem apocalíptica, como é o caso de Daniel, e fizemos uma ligação da primeira parte da mensagem da besta que emerge do mar com o capítulo 7 do profeta Daniel. Falamos que o Apocalipse não é um livro que aponta só para o futuro, mas que ele faz uma leitura do passado. E também a maior parte diz respeito às situações que o apóstolo João estava vivendo nos seus dias. Portanto,
dada essa contextualização, e lembrando a você que a gente dividiu a mensagem em duas partes para ficar mais fácil, mais didática a sua compreensão. Na primeira parte, o apóstolo escreve sobre uma besta que emerge do mar. E na segunda parte, ele trata de uma besta que emerge da terra. A gente viu que essa primeira besta nada mais era do que o poder político e econômico do Império Romano. E, na verdade, a gente também compreendeu que esse poder político e econômico não era só ligado ao império, mas é uma potestade, é uma força, é um poder que atua desde sempre na história humana e, portanto, ele tem ingerência em alterar o destino dos homens sobre a terra. Então, essa força, esse poder, precisa estar sempre sendo acompanhado, monitorado, porque dele vai surgir movimentos que vão desembocar no epílogo da história humana. Nós falamos em 5 pontos dessa besta que emerge do mar. Falamos que ela, na figura do império, é esse poder político e econômico. Depois nós dissemos que toda manifestação histórico-existencial é o resultado da ação dessas potestades que operam nos bastidores, mas que manipulam os poderes reais, que manipulam os eventos do mundo real. Depois a gente disse que a ideologia que é estabelecida por esse poder seduz as pessoas, engana as pessoas, produz na pessoa apetites, desperta vontades, estabelece prioridades, muda conceitos, altera pensamentos. Depois a gente falou que esse é um poder hegemônico, é um poder que é impossível de ser freado com as armas do mundo natural. Não é um poder para ser combatido pelos meios convencionais. E mostramos na história da humanidade como essas forças operam e como elas foram cada vez mais se avolumando. E o último ponto da mensagem da semana passada, da primeira parte, foi sobre a luta desses poderes com os poderes do reino de Deus, com os valores do reino de Deus, com os pressupostos do Evangelho, como essas coisas são antagônicas, como elas são díspares, como elas revelam realidades completamente distintas. Portanto, foi isso que nós ensinamos a semana passada. Hoje, continuando a leitura do apóstolo João, um homem velho, preso numa ilha, sem qualquer contato mais com a civilização, não obstante, uma lucidez profunda, um olhar e uma leitura do mosaico do seu tempo perfeito, e tendo agora o entendimento de que João enxergava duas realidades, ele via uma tela ficcional, ele tinha um êxtase profético, ele enxergava uma cenografia em 3D, e ele ao mesmo tempo via o mundo real, no plano natural, desembocado pelos acontecimentos da história. João tinha uma tela com uma divisão que permitia ele olhar as duas realidades. E, dando sequência, agora ele relata uma segunda besta, e ele diz que essa besta agora emerge da terra. Quando a gente começa a ler o texto, a gente logo vai perceber que essa figura da besta que emerge da terra é o imperador romano, portanto, é a figura do poder religioso, porque esse imperador se afirma como Deus. Veja aí, novamente, a leitura do verso de número 11. Vi ainda emergir da terra outra besta,
com 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e ela se expressava como um dragão. Ora, o culto das personalidades do Império Romano não era uma coisa dos dias de João. Era uma cultura que havia se estabelecido a partir do tempo. Aquilo começou a ser impregnado na cultura da sociedade e foi passando e irradiando para todos os lugares onde o império havia chegado. No mundo antigo era comum se cultuar deuses, desde o mundo de Noé, desde o mundo da civilização mais precária, das castas, dos clãs, das pequenas tribos, você já tem a cultura do culto a deuses. Ali em Canaã haviam muitos deuses, e quando a gente faz a leitura do Velho Testamento, a gente percebe quantas divindades existem. Mas, nos dias de João, esse culto apenas às divindades abstratas, a essas potestades que não tinham uma dimensão, não tinham uma revelação concreta num ser, havia sendo superada, já vinha sendo modificada desde os gregos. Os gregos já têm no seu panteão figuras divinas que são parecidas com os homens. Os romanos repaginaram esse culto a essas divindades a tal ponto que agora não mais deuses que estão no mundo metafísico, nas camadas espirituais, mas o Deus dos romanos encarna na figura do imperador, se torna alguém visível, concreto, tangível, alguém que se pode ver e que se pode tocar. E isso não é uma construção, como eu disse, que aconteceu do dia para a noite. Desde 195 a.C., na cidade já de Esmirna, você tinha um templo que era consagrado à deusa Roma. Em 26 depois de Cristo, eles ergueram um outro santuário, e aí já em honra a Tibério, que era uma figura do Senado. Em 29 a.C., na cidade de Pérgamo, foi instituído o culto ao imperador. E na cidade de Éfeso, que a gente sabe que era a segunda maior cidade do império, Roma era a primeira, Éfeso era a segunda. No início do reinado de Augusto, eles construíram um altar dedicado a esse soberano no templo da deusa Diana. Portanto, é algo que está presente nessa cultura e nessa sociedade, adorar o imperador como se o imperador fosse Deus. E nos dias de João, na Ásia Menor, que é onde estão estabelecidas a maior parte das igrejas dos gentios, abertas por Paulo e pelos seus discípulos, essa cultura é muito forte. O imperador é Deus, o imperador é adorado como Deus. A religião de Roma era o Estado. E o Deus do Estado era um imperador. Portanto, é por meio desse imperador que Deus se revela para esse povo, porque esse imperador promove a paz, esse imperador promove a guerra, esse imperador promove a prosperidade, esse imperador garante que a vida das pessoas aconteçam dentro de uma normalidade possível. Esse imperador é quem faz as expansões, é quem produz o comércio, portanto, ele é divinizado. Ele é cultuado como alguém que é Deus. Se a primeira besta, João percebe que é um poder político e econômico representado pelo império, a segunda besta, João percebe que é um poder religioso que se representa na figura do imperador. Ora, e o que é um poder religioso? Poder religioso é tudo aquilo que se revela tentando usurpar o lugar de Deus. Qualquer coisa que tente legislar como Deus, qualquer coisa que tente falar como Deus, qualquer coisa que atraia para si a adoração que é dada a Deus, qualquer coisa que produza idolatria,
qualquer coisa ou qualquer pessoa que se divinize, ou qualquer pessoa que tente intermediar alguma coisa na figura de Deus, se constitui numa potestade da religião. Por isso que a gente condena tão fortemente a religião, porque a religião é o culto ao homem, não é o culto a Deus, é o homem se colocando na posição de Deus, tentando imitar a Deus e tentando fazer as coisas que Deus se propõe a fazer. A religião é um estelionato, é um embuste, é uma mentira, é uma cópia fraudulenta. E o curioso é que João, no verso 11, diz: essa besta que eu vi tinha 2 chifres, como chifres de um cordeiro, mas ela não se expressava como cordeiro, ela se expressava como um dragão. Veja que é muito diferente da primeira besta, com várias cabeças, com vários chifres, e a gente já entendeu que isso era a representação das 7 colinas de Roma. A gente entendeu que eram os 10 imperadores que tinham sucedido até Domiciano nos dias de João. Portanto, aquela primeira besta é uma figura muito mais assombrosa do que essa segunda, porque essa segunda se parece com um cordeiro. Ora, qual é a figura que os discípulos de Jesus carregam da revelação de Jesus? A figura de um cordeiro. João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja como essa potestade é inteligente, como ela é sutil, como ela se utiliza de símbolos e de conceitos que já estão presentes no inconsciente coletivo daquela geração. Porque João diz: ela se parece com o cordeiro, mas ela se expressa como um dragão. João vai para muito além da aparência, ele vai para muito além do verniz estético, ele penetra fundo nas ações, nos conceitos, na ideologia, nos significados. Ele diz: pode parecer com um cordeiro, mas é dragão. E ele alerta a comunidade que está ali ao seu lado, dizendo: não se enganem, isso parece coisa de Deus, mas isso é coisa de Satanás. Ora, desde sempre que o diabo tenta usurpar o lugar de Deus. O surto narcisista do diabo foi querer ser igual a Deus. Por isso que Paulo, quando escreve aos Filipenses, diz que Jesus não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Porque foi justamente isso que o diabo fez. E foi isso que corrompeu o seu interior, e foi isso que fez com que ele fosse desprovido de tudo aquilo que de Deus nele existia. Foi o querer ser igual a Deus. E curiosamente você vê na história o diabo sempre tentando fazer as coisas que Deus faz. Ele leva Jesus a um alto monte e diz: tudo isso aqui eu vou lhe dar, porque eu tenho poder, se você me adorar. O que é isso? Porque ele queria ser adorado, porque ele queria ser igual a Deus. Ele quer receber culto como Deus recebe. Ele quer receber devoção como Deus recebe. Ele quer receber adoração como Deus recebe. Ele quer ser servido como Deus é servido. E João diz: parece com o cordeiro, mas é dragão. Se expressa como dragão. E eu e você, meu irmão, precisamos aprender a ter esse olhar, porque nos nossos dias há muitas manifestações que parecem um cordeiro, mas são o dragão. E eu fico escandalizado como a igreja não consegue discernir cordeiro disfarçado de dragão. E isso tanto em pessoas, quanto em instituições, quanto em poderes religiosos constituídos. Parece com cordeiro, mas é dragão, porque se expressa como dragão, porque tem os valores e os princípios do dragão, porque carrega na consciência e nos atos as manifestações do dragão. E é chocante a gente ver como esse poder religioso, ele vai cada vez mais assumindo
uma preponderância na história humana. No mundo antigo, o poder religioso tinha a sua singularidade, mas nunca teve como teve a partir da percepção de João. A partir daí, a religião começa de fato a se tornar uma potestade que exerce domínio e influência sobre as pessoas. Ora, perceba a igreja medieval, que assume um papel religioso preponderante de exercício de domínio e de poder, como nunca antes havia se visto. Nunca uma entidade religiosa, um poder de dimensão religiosa, tinha assumido uma perspectiva de poder como se assume no cristianismo. Veja a força do papado. Veja como o papado tem uma instância política, econômica, religiosa. Veja como ele copia, faz uma associação entre o poder temporal humano e o poder eterno de Deus. Veja como o Estado se transforma na igreja. Veja como o imperador se transforma na figura papal. E veja como os senadores se transformam nos bispos. E veja como a cátedra do bispo se transforma no trono do imperador. Veja como os símbolos, a mitra, o cetro, o anel, a capa, as vestes pomposas, tudo é copiado para dar um sentido de poder, de potestade. Isso se estabelece. E o cristianismo se torna uma religião global, que domina e que chega em todos os lugares. E eu lhe pergunto, meu irmão, com toda a coerência da sua alma, se você conhece as Escrituras, o que é que o cristianismo tem a ver com Jesus? O que é que o cristianismo tem a ver com o Evangelho? Você percebe que tem aparência de cordeiro, mas se expressa como dragão? Você já fez a leitura da história? Você já leu a história da igreja e a história do cristianismo? Faça essa leitura apenas do ponto de vista da sua curiosidade, para você ver que a leitura de João, de que essa besta que emerge da terra, se constitui numa potestade religiosa, nesse imperador que começa a ser adorado e divinizado, e percebido e cultuado como Deus, mas que nada mais é do que o homem se colocando na posição de divindade, e querendo atrair para si a glória que não é sua. Segunda coisa que nós percebemos aqui na segunda parte da besta que emerge da terra, é que a religião provê os meios de encantamento da humanidade, almejando ter o controle e o poder sobre as almas das pessoas. Veja aí o verso de número 13. Ela realizava grandes sinais à vista da humanidade, de maneira que fazia até descer fogo do céu. Veja que João diz, olha, essa potestade religiosa faz coisas que são assombrosas, coisas extraordinárias, coisas impensáveis, coisas que deixam todo mundo em êxtase, até descer fogo do céu, ela faz. E o que a religião produz? Não é isso? Por que a religião lida com um poder sobrenatural? A religião lida com o metafísico, com o não explicável, com o não compreendido, com o fenômeno para além da realidade humana, com forças sobrenaturais. Por isso que a religião tem esse poder de amedrontar, porque a religião age em nome de Deus. Por isso que ela quer para si obediência, por isso que ela tem essa capacidade de lançar no inferno. E quem não se atemoriza diante de uma coisa dessa? Ora, a igreja medieval era temida por essas coisas. Porque quem se levantava contra o bispo, ou quem se levantava contra o papa, estava se levantando contra Deus.
E o sujeito tanto colocava no céu quanto colocava no inferno. O que nós temos nos nossos dias? Não é o medo da maldição? O que mudou? Não mudou nada. Não é o terror religioso, não é o ungido que continua sendo essa figura do imperador, que não pode ser tocada, que tem que ser cultuado, que tem que ser obedecido, tem que ser seguido cegamente, que tem que se colocar como essa figura totêmica, hegemônica, iconoclasta. Não é a mesma coisa. João diz, olha, as pessoas estão assombradas, as pessoas estão encantadas, porque ele estava vendo todo mundo se render à figura de um homem. Estava vendo todo mundo se prostrar diante da imagem de um homem. Estava vendo todo mundo estar seduzido pelas realizações daquele homem. E diz, olha, ele tem inclusive poder de mandar descer fogo do céu. E aí a gente tem toda uma cultura estabelecida em cima disso, porque Roma não só cultuava o imperador, mas cultuava tudo. Cultuava a imagem de bicho, cultuava a imagem de outros seres, de inclusive híbridos entre homens e outras criaturas. Havia essa idolatria encarnada na vida das pessoas. E isso produzia um misticismo sem fim. Os romanos eram extremamente místicos, não só porque tinham influência de outras culturas, como, por exemplo, os cultos de mistérios que já haviam sido herdados dos gregos, cultos de mistérios baseados no sincretismo egípcio, culto a Ísis, culto a Cibele, culto a Diana, culto a Apolo. Você tinha muita idolatria, você tinha muito misticismo. Portanto, essa potestade religiosa se revela com essa gama, com essa mesa de oferta de coisas místicas, extraordinárias, inexplicáveis e incontroláveis. Você já viu isso? Você já percebeu como isso atrai as pessoas, como isso encanta as pessoas, como cultos de poder, cultos de mistério, cultos de libertação, cultos de cura milagrosa, como isso seduz as pessoas? E como isso tira a glória de Deus e passa isso para as pessoas, para os ungidos, para os profetas, para os homens de Deus, para os apóstolos, para os imperadores da igreja. João faz a leitura do fenômeno, mas o fenômeno não morre em João, ele se projeta e vai mudando de cor, e vai mudando de aplicação, e vai assumindo a forma de cada cultura, porque em cada cultura e em cada geração o diabo acha o meio próprio de se revelar. Ora, aquela geração acreditava tudo ao imperador. Toda a expansão exploratória de Roma, que dominava o mundo habitado inteiro, era acreditada ao imperador. E você vê essa mesma forma de crédito do poder da potestade também entre os judeus. Veja que no Velho Testamento as guerras judaicas sempre se esperava que houvesse a bênção de Deus para ir guerrear, porque se Deus não abençoasse, o povo não saía, e se o povo saísse sem Deus abençoar, perdia. Esse foi um dos motivos da desgraça de Saul, foi ter ido para a batalha e não ter esperado o profeta Samuel chegar para abençoar o povo. Essa cultura desse Deus bélico existe em todo o mundo antigo. Do Deus El Shaddai, do Senhor dos exércitos, atribui-se a Deus um caráter exclusivamente humano, terreno, bestial, sanguinário. Ora, o Deus que nós vemos em Jesus não tem nada disso. Portanto, isso é um fenômeno sociológico, antropológico, religioso, mas isso não encontra nenhuma reverberação em Jesus. Mas João diz, olha, toda vez que você vê isso operando, saiba, é uma potestade da religião. Isso conduz ao desfecho trágico. Isso produz a corrupção da sociedade. É isso que ele está afirmando. E quem não adorasse o imperador era vítima do fogo do céu. E o que é o fogo do céu? O fogo do céu é tudo, meu irmão. É a força do império, é a dominação do império.
é a expansão do império, é o controle do império, é a subjugação do império, é a morte que o império sentencia. E todo aquele que se não adequasse, todo aquele que não se submetesse, todo aquele que não se colocasse na posição de subserviência, era esmagado. Porque o fogo do céu descia, não da parte de Deus, mas da parte do imperador, que é Deus. Percebe? Como as coisas são uma cópia, como as coisas são parecidas, como o diabo usurpa de Deus aquilo que só a Deus é devido. Percebe como esse cordeiro se expressa como dragão? Porque ele fazia descer fogo do céu. Todas essas guerras religiosas que nós assistimos, guerras medievais, pelo controle, pelo poder, as cruzadas com o pretexto da conquista de Jerusalém, os países de influência cristã entrando nos outros continentes e assumindo uma posição exploratória, colonizadora, que esmagava as culturas e as pessoas. Foi assim na África, foi assim na América. Os índios brasileiros que o digam, que foram obrigados a servir a figura de Deus que foi imposta pelos colonizadores, pelo movimento do cristianismo ibérico, católico, português. Não, você não tem ideia do que foi feito. Você não tem ideia de como o cristianismo arrasou culturas. Do cristianismo fez na Índia, de Gandhi, do cristianismo fez na África e nos países que foram colonizados. E o que é isso? Não é uma potestade religiosa estabelecendo poder à força e fazendo descer fogo do céu? Não é a mesma coisa? Percebe como a história vai se construindo? De onde vem a escravidão? Vem dos países cristãos. De onde vem a exploração, o esmagamento do homem? Vem dos países cristãos. Daqueles que diziam carregar os valores de Jesus. Percebe que o cristianismo começa a se deteriorar rapidamente, como ele tem um verniz de cordeiro, mas se expressa como dragão. Por isso que Gandhi disse: eu acredito em Jesus, mas eu não acredito em vocês, cristãos. Eu não acredito, vocês são como cordeiros, mas vocês agem como dragão. E o curioso é que a própria geografia mundial começa a ser afetada. O que você tem hoje como uma planta da humanidade? O que você tem hoje na tela, no cenário da humanidade? Não é um mundo dividido essencialmente em duas partes religiosas? O cristianismo de um lado e o islamismo do outro? Percebe? E curiosamente são duas religiões originárias do mesmo Deus. São religiões do livro, como nós dizemos. Mas perceba como as coisas ganham um significado que João nos seus dias diz: olha, a potestade religiosa vai ter um poder preponderante, ela vai seduzir a humanidade e vai fazer descer fogo do céu. Estude a história do cristianismo, você vai ver que é uma história de guerra, de morte, de sangue, de invasão, de colonização, de cerceamento, de expoliação. O que é que isso tem a ver com Jesus? O que é que isso tem a ver com o Evangelho? Tinha cara de cordeiro, mas se expressava como dragão. Em terceiro lugar, a leitura da êxtase profética de João nos revela que a idolatria sobre o que é criado, ou seja, as realizações, a tecnologia, o culto ao ego, o fim dos limites e dos impossíveis é uma característica da besta que emerge da terra e se constitui como um poder religioso. Veja aí os versos 14 e 15. E por intermédio dos sinais que lhe fora permitido realizar em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que edificassem uma imagem em honra à besta, que fora ferida de morte pela espada, contudo sobrevivera. Verso 15, além disso foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse a capacidade de falar
e fizesse com que todos os que não lhe prestassem adoração fossem mortos. Veja que a leitura de João começa a se aprofundar cada vez mais, e aqui ele nos revela que essa idolatria, que essa potestade religiosa que quer culto, que ela cada vez mais vai fazendo realizações, feitos impensáveis e notórios, vai produzindo o fim dos limites e dos impossíveis. Veja aqui, ele afirma aqui que ela foi permitida fazer sinais em nome da primeira besta. Veja que a segunda besta, que é o imperador, começa a fazer sinais se utilizando da potestade política e econômica. Ou seja, aqui há uma coisa curiosa, esses poderes começam a se fundir, eles começam a se unir. Talvez antes não tenha acontecido isso de forma tão explícita quanto acontece agora. Quando a gente estuda a história de Israel, a gente percebe que na hierarquia do povo judeu, a figura do sumo sacerdote e a figura do rei são figuras que bebem ali de fontes muito próximas, mas ainda são poderes separados. Eles, em algum momento, eles foram sintetizados num único indivíduo. O caso de Davi, ele é uma figura religiosa, mas ele é uma figura política. Você vê na história dos reis de Israel, sempre, de alguma forma, esses poderes se juntando, mas nunca nada algo parecido com o que João assiste nos seus dias na figura de Domiciano. Ele diz, olha, essa besta que quer para si culto e adoração, começa a se utilizar dos poderes da outra besta. Ele diz, o imperador se utiliza do poder do império. E esses poderes agora se unem, porque o Estado é impessoal, mas o poder religioso tem personalidade. O poder religioso nunca é impessoal, porque o poder religioso quer culto, quer adoração, quer subserviência, quer intermediação, quer controle. Portanto, ele sempre se revela com uma personalidade. E João começa a fazer essa leitura, e o texto diz que esse poder enganou os habitantes da terra, ordenando que edificassem uma imagem em honra à besta. Olha, veja bem o que o apóstolo está dizendo, olha, essa sedução foi tal, que essa potestade religiosa que é seguida sem nenhum tipo de questionamento, que é seguida cegamente, que seduziu a mente das pessoas, que iludiu as pessoas, ela está mandando agora fazer uma imagem, construir uma idolatria à primeira besta. Ora, não é uma imagem concreta, não é uma imagem de madeira, de pedra, de ferro, mas a imagem é o culto que se começa a prestar a essa potestade primeira, que é a potestade política e econômica. Ou seja, ele diz, olha, essa simbiose começa a produzir a divinização do que é humano. As pessoas começaram a adorar as coisas que eram feitas pelo homem, as realizações do homem. Agora é o culto ao ego. Agora é o homem no centro de todas as coisas. Não é só mais essa figura espiritual, não é mais essa figura apenas esotérica, não é mais essa figura sacada da realidade, não é mais apenas essa figura divinizada, mas essa divinização ganha concretude, porque esse Deus está entre nós. Esse Deus está entre nós, e Ele realiza coisas extraordinárias através do poder político e do poder econômico. Portanto, vai havendo uma simbiose, uma mistura, vai havendo agora uma sedução das pessoas, não só para adorar o intangível, mas para adorar o concreto, o plausível, o mensurável, o dimensionável, as coisas feitas. Ora, e aí é só você lembrar quem é Roma.
Quem é Roma? Roma é a cidade-luz. Roma é a cidade dos grandes edifícios. Roma é a cidade de mármore. Roma é a cidade dos aquedutos. Roma é a cidade das pontes. Roma é a cidade dos arcos. Roma é a cidade dos grandes empreendimentos de engenharia. Roma é a cidade da pavimentação das estradas que promovem a possibilidade de comércio e de translado de pessoas entre os mundos possíveis. Roma tem excelência na agricultura, Roma tem excelência na medicina, Roma tem excelência nas artes, Roma tem excelência na filosofia. Veja que agora as realizações humanas, os homens começam a ser adorados, divinizados, cultuados como se fossem Deus. João percebe que há uma engenharia operando no fenômeno. Ele diz, olha, essas coisas se juntam. Essa besta agora pediu para se fazer uma imagem daquilo que é terreno, humano, daquilo que é realização do homem. Se perde a noção daquilo que é metafísico e se começa a adorar agora aquilo que é feitura do homem, da realização e do poder de execução do homem. E o curioso é que João diz, olha, essa imagem que ele fez da besta, essa besta fala. A gente fica imaginando, né, uma estátua falando, um dragão falando. Já vi gente interpretando esse texto aqui, que eu morri de rir. Mas o que é a besta fala? A besta se comunica. Não é uma expansão do pensamento? O que é a comunicação, senão um fenômeno de massa? Quando a besta fala, João está dizendo, e essa ideologia se expande, se multiplica, entra em todos os lugares, penetra em todas as direções, chega em todas as pessoas. A besta agora começa a falar, ou seja, o poder de influência se massifica. E a potestade religiosa, meus irmãos, não se move exclusivamente pela religião institucional. Como eu falei há pouco, essa potestade pode assumir a forma que ela quiser. Nos dias de João tinha essa forma do imperador, mas ela pode assumir outras formas, porque a potestade religiosa é a usurpação de tudo aquilo que é devido a Deus, é tirar Deus do cenário e colocar uma outra coisa, seja uma imagem constituída do homem, sejam as feituras e as realizações do homem, ou seja um próprio homem no lugar de Deus, para que seja adorado como Deus, para que seja cultuado como Deus, para que aquilo que ele cria e realiza seja admirado como se fosse algo feito por Deus. Ora, aí você só é olhar para a história, porque curiosamente, em Constantino, há essa fusão definitiva. Quando o cristianismo se estabelece como religião hegemônica, o que era que estava presente ali? Qual é a fusão dos poderes? O que dizia o grande imperador romano? Um império, um imperador, um Deus. Ele percebeu que a forma de tentar ainda dar massa, corpo, liga, consistência àquele império que já estava afundando, porque aí já estamos para lá de 300 depois de Cristo, e na minha mensagem recente, que eu analiso o capítulo 1 de Romanos, eu mostro para vocês que Paulo viu 400 anos antes que aquele império ia ruir, e disse qual é toda a anatomia do fenômeno. Agora João faz a interpretação de que essa simbiose é uma coisa constituída para o mal, e nós vemos isso claramente no nascedouro do cristianismo, quando o poder político e econômico se funde com o poder religioso, fica uma coisa só. E aí você vê que na evolução do mundo, essas duas potestades, política e econômica, vão estar sempre trabalhando uma do lado da outra. Você vai ver a igreja medieval sempre trabalhando em conluio com os reis, com os poderosos, com os grandes latifundiários, com os grandes feudos, com os grandes interesses humanos, se prostituindo de todas as formas, se vendendo de todas as maneiras, um poder alimentando o outro, um poder servindo ao outro, um poder tirando o chapéu para o outro.
Por fim, quando você chega ali no século XVI, aí você começa a ver a mudança do paradigma. Já não é mais a potestade religiosa na figura imperialista da igreja, mas começa a mudar. Porque aí você vê que a Revolução Industrial começa a produzir um mundo científico, um mundo tecnológico, e aquele mundo teocêntrico, e aquele mundo fundado e centrado em Deus começa a ruir. E aí nós vemos agora uma outra potestade assumindo o mesmo lugar da besta que emerge da terra, que é a ciência, que é agora o culto do homem ao que o homem faz, ao que o homem realiza, ao que o homem produz, a inteligência do homem, a capacidade do homem, o poder do homem de realizar. Veja que o paradigma começou a ser alterado, mas o culto religioso ainda continua o mesmo. Por que isso aconteceu? Porque o cristianismo começou a entrar em colapso. Quem faz uma leitura da história percebe o que está acontecendo. O cristianismo está num processo de desmonte acelerado, com infecção generalizada. É só estudar o que acontece no cristianismo no mundo hoje, você vê que o declínio é irreversível. Na Europa, que é o berço de nascimento quase dessa igreja potestade espiritual, está morrendo. Na Inglaterra, mas quase nenhum jovem acredita na ressurreição. Nem acredita que Jesus é Deus. São pesquisas recentes, só é você ir na internet e perceber lá. A Itália é um fenômeno de esvaziamento. A gente teve lá na Catedral de Westminster, não tinha ninguém. É uma coisa vazia, mórbida, lúgubre e fantasmagórica. Porque está entrando num processo de desmonte. E eu digo, graças a Deus que está acontecendo isso. Porque todo aquele que ama Jesus, o Evangelho e a verdadeira igreja do Senhor, quer que essa potestade seja destruída. E que ela se desmonte. E que ela afunde. Porque ela não tem nada a ver com Jesus. Tem cara de cordeiro, mas se expressa como dragão. E aí você vê que o fracasso da igreja começa a acontecer. Aquele poder que a igreja tinha na Idade Média começa a se desmontar na Idade Moderna. E na Idade Contemporânea vai se desmontando muito mais. E eu lhe pergunto, qual é o poder da igreja nos nossos dias? Qual é a relevância do pronunciamento do Papa Francisco? Papa Francisco se pronuncia. O que é que serve o pronunciamento dele? Nada. Não tem influência nenhuma. Qual é o poder da igreja evangélica? Nenhum. Só a favor dos seus interesses, dos seus currais, das suas denominações. Perceba que o poder começou a ser transferido, porque tudo que gere culto, tudo que gere endeusamento, tudo que gere subserviência, tudo que gere prisão do pensamento, é considerado como potestade religiosa. E se não pode ser a igreja, que seja outro poder, qualquer um que seja. Se você for ler um historiador israelense chamado Harari, é um grande pensador desse tempo, há um livro dele aí na cultura, que foi lançado recentemente, chamado Homo Deus. Recomendo que você dê uma lida nesse livro. Homo Deus, ele diz, agora não é mais Homo sapiens, agora é Homo Deus, é o homem na posição de Deus. E o que viabiliza isso é o poder da tecnologia, que faz coisas impensáveis, que realiza feitos extraordinários, que demonstra todo o nosso potencial, as nossas habilidades, as nossas capacidades, o quanto longe nós podemos ir fazer, e ficamos maravilhados com as coisas que nós realizamos. Homo Deus, é essa a nova face da potestade religiosa. Não é mais a instituição que age em nome de Deus, mas agora é a ciência e a tecnologia que colocaram o homem no lugar e no papel de Deus. Meu irmão, o homem dos nossos dias pode realizar todas as coisas que o Deus do Velho Testamento fazia. Todas. Abençoar a agricultura, promover a conquista nas guerras, fazer realizações e feitos que alteram a natureza, todas as coisas. O homem dos nossos dias, com a biotecnologia, com a biomecânica,
com a inteligência artificial, com a clonagem de embriões, coisas que eu preguei a semana retrasada, naquela minha mensagem sobre híbridos e mutantes. O que nós estamos vendo do ponto de vista científico, a criação dessas bestas humanas que vão ter capacidade de se relacionar e de se misturar com os homens, é uma coisa impensável. Só o cego não vê o que está acontecendo. Como nós, como igreja, estamos desatentos à construção do fenômeno. João já deixou tudo mapeado, é só a gente olhar para a história, está tudo escrito, claro, patente. E a igreja dormente, sem perceber o que está havendo. Tudo isso revela esse culto ao homem, esse culto à realização, esse culto ao ego, esse fim dos limites. Nós estamos chegando próximos de atingir a imortalidade. E como será? Deus vai permitir isso? Você acha que Deus vai permitir o homem não morrer mais? Você preservar o seu cérebro e colocar numa outra pessoa? Porque é o que você é o que você pensa. Quantas vezes nós vemos pessoas que tiveram morte cerebral, mas o corpo ficou todo funcionando por anos a fio, mas ali tem um ser humano, não, ali tem um vegetal. Você é aquilo que você pensa, você é o que está aqui nesse HD, e o que está aqui pode ser copiado, e pode ser colocado em outro HD. Isso está muito próximo de acontecer. Percebe que o cenário está se desenhando? Percebe como o homem se tornou o meio e o fim, como ele se tornou o motivo em si mesmo de todas as coisas, e como as coisas que ele cria e que ele produz se tornaram um fim em si mesmas, e que todos ficaram extasiados e estão inebriados com a capacidade de realização? João continua na sua análise, e ele nos revela agora no verso 16, que a religião e o Estado simbiotizados passam a produzir controle. Quem não aceita essa ideologia está fora da vida normal. Veja aí o verso de número 16. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa. Verso 17, a fim de que ninguém pudesse comprar, nem vender, a não ser que apresentasse a tal marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Diz, olha, por fim, o que isso visa é o controle, é a dominação, é a imposição. E quem não se submetesse àquilo nos dias de João, estava completamente fora da vida. Quem não se submetesse ao poder do império, quem não fizesse culto à divindade do imperador, quem não existisse debaixo daqueles pressupostos, daqueles valores, daquela cultura, daquela forma de vida, não podia viver naquele mundo, era impossível. Não podia existir naquele mundo, era impossível. E João percebe isso e diz, olha, como agora essa potestade quer controlar todas as pessoas, os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, todo mundo está debaixo dessa potestade, dessa fusão dessas bestas, que começam a atuar com um único objetivo, porque quem não se submete, que não tem essa marca, que marca é essa? É o chip da besta? É o número 666 tatuado do braço? É uma marca na testa? Daqui a pouco a gente vai chegar, porque é a última parte do número da besta, que gera um tesão em crente que eu nunca vi. Querer descobrir quem é. Mas muito mais do que uma marca visível, isso é uma marca ideológica. Isso é uma marca que impede você de existir, porque João disse, quem não entrar no sistema nem compra, nem vende, nem faz coisa nenhuma. Porque o império controla. Porque o império acompanha, porque o império faz a gestão, porque o império cerceia, porque o império impede. Quem pode viver assim? Olha, quem pode viver nos nossos dias sem uma conta corrente? Quem pode viver sem um cartão de débito? Quem pode viver sem um cartão de crédito?
Quem pode viver sem transação bancária eletrônica? Está entendendo? Onde é que a coisa chega? A potestade política e econômica simbiotizada com a potestade religiosa, que agora não é mais uma instituição, nem uma figura totêmica, divinizada, mas agora é o próprio homem e a tecnologia que o próprio homem inventou. É a ciência do próprio homem, é a cultura do próprio homem, é a realização do próprio homem, é o saber do próprio homem. Porque a tecnologia, meus irmãos, é a religião desse tempo. É o Deus a ser adorado. E nós não nos maravilhamos com as coisas que a tecnologia faz? Quando você vê que esse controle absoluto, ele já foi percebido, não pela igreja, mas por George Orwell. Já leu 1984? O que é 1984? É um livro que preconiza, que fala do controle do Estado sobre as pessoas, é o Big Brother. Tudo sendo monitorado, é o Estado totalitário. Ninguém faz nada sem ser percebido, sem ser monitorado. Hoje, a Fazenda sabe tudo a seu respeito. E cada vez vai saber mais. Hoje, dificilmente você comete um crime sem que não tenha uma câmera lhe flagrando. Recife é a cidade no Brasil hoje que tem segundo lugar em mais quantidade de câmera. Ela só perde para São Paulo. Tudo está sendo filmado, tudo está sendo controlado. Cada vez que você faz uma consulta no Google, o Google grava o que você pesquisou. Cada vez que você vai no YouTube e assiste um vídeo, o YouTube sabe qual foi o gênero do vídeo que você assistiu. Cada vez que você dá um like no Facebook, o Facebook sabe aquilo que você gosta e que você clicou. Cada vez que você vai no Mercado Livre e faz a consulta de um produto para comprar, o Mercado Livre sabe qual é o seu gosto. Você pensa que você não está sendo monitorado? Ah, essa besta tem muitos olhos, tem muitos tentáculos, e ela vai produzir todo tipo de controle. E João viu isso nos seus dias, sem computador, sem internet, sem coisa nenhuma, mas ele disse, olha, a fusão disso gera um poder tão violento, que as pessoas não vão poder mais existir, sem estar debaixo dessa ideologia. O computador sabe de tudo. Você já ouviu falar no Big Data? Harari fala que há uma nova religião nos nossos dias, é a realização dos dados. Nos nossos dias, o Deus é a informação, os dados, a quantidade de dados que há armazenada, a quantidade de volume de informações que é produzida. E o que é isso? Não é a besta falando? Lembra da imagem da besta falando? Não é o fenômeno da comunicação de massa, produzindo essas conexões de morte? E quem não se adaptar a isso, e que não se submeter a isso, e que não se adequar a isso, está fora, está excluído. É o que João diz, de tal forma que quem não estivesse servindo a essa ideologia, estava apartado, estava fora, estava cerceado de existir. De tal forma que quem não tem o número da besta, quem não tem a marca da besta, quem não tem a ideologia da besta, não vai mais poder existir. Eu fico pensando na internet hoje, na quantidade de informação que existe nesses computadores, que está se tornando um metacomputador. Tem todas as informações que você imaginar. A internet responde tudo. E com a inteligência artificial, com os robôs, cada vez vai responder mais. Ela vai saber tanto quanto Deus. A internet e o fenômeno dos metacomputadores e do Big Data e o controle que isso produz vai se colocar no lugar de Deus. Sabe por quê? Porque ele vai saber todas as coisas. Ele vai responder todas as coisas. Ele vai alertar todas as coisas. Aí eu me lembrei da metáfora do Gênesis, né? A serpente se alimentando do pó da terra. É essa besta que se alimenta de todas as expressões humanas, através desse metacomputador global, porque diariamente nós estamos alimentando essa besta. Tudo que você clica é gravado, tudo que você faz é gravado, tudo que você pensa é gravado, tudo que você conversa é gravado, tudo que você escolhe é gravado, o que você gosta é gravado, o que você não gosta é gravado. Portanto, é uma retroalimentação diária desses poderes que parecem intangíveis, mas que por trás estão sendo orquestrados por forças e potestades espirituais poderosas. Enxergue o que está acontecendo. Abre os olhinhos para ver.
ao invés de ficar só preocupado em distribuir folheto no final do culto, na porta do hospital e no meio da rua. A igreja está evangelizando com as técnicas do século XIX. Nós estamos nas redes sociais. E nós ainda estamos usando os métodos do século XIX. Ainda estamos trancados nos nossos guetos. Ainda estamos trancados e enclausurados nos nossos templos. Brincando de guerrear com o demônio, sem ter nenhuma ideia de que o demônio está atuando de uma forma infinitamente mais sutil e inteligente do que a gente imagina. E nós estamos dormentes. O curioso é que o mundo secular está monitorando essas coisas e nós não sequer olhamos o que está acontecendo. Ainda estamos como os teólogos de Jerusalém, encantados com a engrenagem do templo, que tem tanto sacrifício e que gera tanto dinheiro, enquanto os magos do Ocidente, que são os pagãos, percebem que um fenômeno de dimensão messiânica está acontecendo. Parece que a igreja sempre é a última a perceber. João mostra a anatomia. E o resto é só aplicação do que ele revelou na história. Eu não estou trazendo nada novo, meu irmão. Eu não estou inventando nada aqui. Não tive uma super revelação. Apenas apliquei a arquetipia do texto a uma leitura do fenômeno histórico. Qualquer pessoa pode fazer isso. Não existe um superpoder interpretativo. Eu não precisei ler 150 livros de escatologia para fazer isso. Nada. É apenas a interpretação básica daquilo que João escreveu com a leitura histórica do seu tempo e a projeção e aplicação disso na história. É só pensar um pouquinho e fazer as ligações que são tão óbvias, estão escancaradas na nossa frente. Essa junção dessa potestade espiritual com a potestade política e econômica me lembra o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que eu vou ler aqui resumidamente para você, onde Paulo diz o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Paulo já nos mostra como é que vai ser o casamento final, o desfecho final, e esse fenômeno da globalização que eu falei na semana passada, prepara, constrói a cenografia para o surgimento dessa figura. Porque o que vai ser divinizado, o que vai ser adorado, o que vai ser prestado culto, não é uma pessoa mais, porque isso é muito básico, isso é muito elementar, mas são as realizações, é o culto à tecnologia. É o culto à ciência, é o culto aos empreendimentos. São coisas, inclusive, que a gente faz sem sequer perceber que está fazendo. Mas a gente está sendo seduzido pela besta. Estou dizendo que você deve deixar de usar computador, deve pegar o seu Apple, jogar no lixo. Faça ou não, dê aqui para ele, para a gente botar aqui na Reconectar, que a gente está montando um laboratório de informática. Não estou falando isso, mas eu estou mostrando para você como o fenômeno está se adensando. E como ele é irreversível, porque a história vai ter o seu desfecho. Sabe por quê? Porque no final do campeonato, Jesus já ganhou. O dragão já foi vencido, essas duas bestas vão para o lago de fogo. Eles não vão conseguir fazer mais absolutamente nada, porque o Senhor foi o campeão. E ele decretou que tudo isso aqui vai falir, mas que a história vai se cumprir, vai. E que o desfecho será trágico, será. E que cada vez eu percebo que isso está mais próximo, está. É só você olhar para o fenômeno. Em último lugar, João nos fala que o chamado que eu e você temos é para buscarmos a sabedoria e discernirmos tudo o que está acontecendo.
Porque nós somos não apenas observadores da história, mas somos personagens da história. Veja aí o verso 18. Aqui é preciso decifrar. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, pois o número representa o nome de um ser humano. Seu número é 666. Como o crente perde tempo com isso. Primeiro porque João está falando, como a gente já viu, numa linguagem cifrada. João está usando alegorias. João está usando arquetipias. João está usando o texto apocalíptico. E aqui ele ainda colocou um elemento a mais, que é a cabalística judaica. Como eu já vi teólogo gastando tempo para fazer a conversão das letras do número, para chegar no nome de Nero, para chegar no nome de Domiciano, e aí começa a fazer esses testes, para tentar chegar numa forma de nós mensurarmos o nome de uma pessoa. Ora, muito mais importante do que saber quem é saber como é. Eu não estou preocupado em saber quem vai ser esse líder mundial, mas eu estou preocupado em perceber a anatomia do fenômeno, para que quando ele surja eu perceba. Se ele surgir na minha geração, eu o identifique. Se ele vier nos nossos dias, eu possa discerni-lo. Isso é que é muito mais importante do que ficar perdido nessa interpretação boba, tola, que nunca vai chegar a resultado algum. Qual é o número da besta? Eu não sei, não estou preocupado, mas estou preocupado com o fenômeno. Quem é? Também não estou preocupado, mas estou preocupado em ver se ele tem verniz de cordeiro e coração de dragão. Eu quero ver o que ele faz, como ele realiza, se ele produz culto de si mesmo e culto das coisas. Esses fenômenos revelam aquilo que está por trás. E João diz, olha, é preciso vocês terem sabedoria para discernir. O apelo é que a igreja tenha entendimento para discernir. Aí o cara fica preocupado com o chip, que está botando chip na pele, está botando chip. Meu irmão, cada vez mais vão haver chips. Cada vez mais vão haver introduções e invasões do seu organismo com esses equipamentos e com essas tecnologias. Cada vez mais vai ter isso. Biochip é uma coisa que não vai ser real, não. Já é real nesses dias. Em muito pouco tempo você vai ter chip no organismo que vai alertar um computador que você vai ter um infarto. Porque vai perceber que as suas enzimas cardíacas estão sendo alteradas. E vai disparar um aviso para você dizendo, vá para o hospital mais perto, que você vai infartar em 15 minutos. Você acha que eu estou falando de ficção científica? Não, estou falando de coisas que são profundamente realizáveis no curto espaço de tempo. Não se preocupe com isso, porque não é nessas coisas que Satanás está. Ele está por trás do fenômeno. E o que é o fenômeno? É o controle. Você imagina a pessoa controlar os seus batimentos cardíacos? Você imagina o governo controlando o que você pensa? Em muito pouco tempo isso vai ser possível. Aliás, o que você pensa, ele já consegue prever. A partir dos cliques que você dá, mas vai em muito pouco tempo, vai ter um chip na sua cabeça. Controlando as coisas que você, os impulsos, os seus impulsos e as suas tendências, vai ter alguém monitorando. Você hoje passa na frente de uma loja, e o seu celular recebe um aviso de que naquela loja tem um terno que você gosta, que você comprou, que está em promoção. Você sabe disso? Chama-se internet das pessoas. É só você ler. Como eu sou uma pessoa de tecnologia, estou sempre informado sobre isso. Isso já existe hoje. Muito em breve, as máquinas vão se comunicar com as pessoas de uma forma muito mais poderosa do que já estão fazendo hoje. Elas vão prever os seus hábitos e os seus desejos. E vão se antecipar a você. E João está falando nisso. Ele está dizendo que é esse tipo de fenômeno e de controle que vai mostrar que o fenômeno está se adensando cada vez mais e vai chegar no seu desfecho. O que é a marca da besta? É o sistema. Caim já tinha essa marca. É a marca do homem contra o homem. É a marca do mal, da ambição, do egoísmo, do desejo homicida, do desejo exploratório, da insensibilidade, da insensatez, do culto ao ego, do hedonismo desenfreado, da apostasia de Deus, do culto à ciência, da subserviência ao mercado. Isso é a marca da besta. A marca da besta é nota fria.
é meia nota, é corrupção, é trabalho escravo, é tecnologia desempregando milhões de pessoas para produzir mais lucro. Isso é a marca da besta. Isso é a marca do sistema, isso é a cor e a cara do sistema. Porque as pessoas estão virando commodities, produtos de prateleira. E a gente compra, e a gente vende. Você está pronto para isso? A igreja está pronta para isso? Nós estamos prontos para discernir isso? Fique atento, porque o Apocalipse é logo ali. Pode ser amanhã, no próximo mês, no próximo ano, na próxima década, mas está muito perto, está muito próximo. E quem faz a leitura e tem discernimento e sabedoria, e qualquer um pode ter isso, porque quem tem o Espírito do Senhor pode fazer essa leitura, porque você tem a mente de Cristo, vai entender o que está acontecendo, mesmo numa linguagem tão cheia de construção alegórica e mítica, e de metáforas. Ainda assim é possível você ler, porque fica tudo tão claro, tão patente. E o Espírito também vai nos revelando e vai expandindo em nós a consciência que permite com que a gente olhe para tudo isso e perceba que a besta que sai do mar é essa potestade política e econômica, e a besta que sai da terra é a potestade religiosa que promove culto do homem para o homem e a favor do homem, e coloca Deus como apenas um personagem periférico da história. Isso é tão claro, meu irmão. E eu espero que essas duas mensagens tenham servido para você fazer essa reflexão. Quem não assistiu a primeira parte, vá lá no YouTube, assista, porque aí você vai ter uma leitura mais ampla, mais específica, mais aprofundada. Mas eu queria lhe tranquilizar, finalmente, é que se você for para o capítulo 21, você vai ver que quem vence isso aqui é o leão da tribo de Judá. Quem permite com que todas as coisas cheguem ao seu propósito é o Senhor, aquele que está sentado no trono, e nada foge ao controle dele. Quando você lê os textos finais do grande juízo de Deus, você vê que todos os homens entram e se prostram diante dele. Ah, essa cena eu quero ver, eu quero assistir. Eu quero ver todos os grandes e os poderosos da terra se prostrando diante do Cordeiro e dizendo: só o Senhor é Deus. Eu e você vamos ver isso, nós vamos assistir. Você já tem lugar reservado. Persevere, mantenha fé e boa consciência, esteja atento aos sinais, deixe o coração desimpedido de toda mágoa, de todo egoísmo, de toda insensatez, de toda frieza, de toda distância do seu semelhante. Reconcilie-se com a vida e com os outros, e consigo mesmo e com Deus, e certamente nós participaremos do seu reinado, porque a Escritura diz que o seu reino é reino sem fim. Que você tenha um bom final de semana, que você aproveite aí o tempo com as pessoas que você ama. Você, rubro-negro, se prepare, que daqui a pouco a gente vai dar uma surra no Palmeiras, e a gente se fala na próxima semana. Vamos nos encontrando por aí, porque o resto eu te falo no caminho. No nome de Jesus, amém.